Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja os destaques desta edição. Setor Cultural de Garopaba realiza a terceira conferência. Iniciativa busca traçar o Plano Municipal de Cultura e trazer benefícios ao setor. OAB de Garopaba realiza reunião para discutir a implantação do REURB no município. Instituto do Meio Ambiente não dispõe de grupo técnico para análises e avaliações ambientais. Em breve, Santa Catarina deve contar com bilhetagem eletrônica no transporte intermunicipal. O projeto traz melhorias na captação de dados dos passageiros. Sobrevoo de monitoramento avista mais de 230 baleias no litoral sul catarinense. Número surpreende os pesquisadores. Setembro Amarelo. Campanha Nacional quer conscientizar a população sobre doenças mentais. Florianópolis cedia Festival Internacional de Teatro de Animação. Evento busca reforçar ações de acessibilidade. E ainda, na Semana Farroupilha, gaúchos de todas as querências cultivam o tradicionalismo em todo o país. Em Garopaba não é diferente e nossa equipe te mostra que as tradições são lembradas por aqui também. Acima da madrugada vai florescendo uma canção, aquece o fogo de chão, enxuga um canto de ausência desta guitarra campeira, velho clarim da querência. Um jornal com muito conteúdo relevante para você se manter bem informado. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. Essa semana, Garopaba sediou a terceira Conferência Municipal da Cultura. O evento reuniu o setor com o objetivo de apurar dados e planejar o futuro da cultura no município. O evento reuniu a classe artística da cidade para discutir a implementação do Sistema Municipal de Cultura. Participaram da terceira conferência as 8 setoriais, que representam artes visuais e artesanato, dança, música, hip-hop, patrimônio e literatura, circo e teatro, audiovisual e cultura popular. É a terceira Conferência Municipal de Cultura, mas é a primeira que nós temos o conselho estabelecido de acordo com o Sistema Nacional de Cultura, né? Então, hoje em dia, nós temos um conselho que tem 8 setoriais e essas 8 setoriais fizeram as pré-conferências que vocês acompanharam aqui pela Pix TV, porque vai ser um marco importante para a cultura, né? O que a gente espera da cultura em Garopaba? O que a gente pode somar com o que já tem no federal, em âmbito federal e estadual, que possa nos auxiliar? Então, esse momento, né, para as equipes, né, estarem juntas nesse momento, fazer essa integração, debater os programas, as políticas, né, as ações para nos próximos anos a gente poder pôr em prática todos esses debates que vão acontecer no dia de hoje. Os participantes foram divididos em 4 eixos temáticos para a elaboração de novas estratégias. Uma palestra com Maxwell Flores, que foi conselheiro estadual de cultura por 2 mandatos, foi realizada na parte da manhã. O coreógrafo falou sobre a importância da união entre sociedade civil, governo e classe artística. E quando une as setoriais, quando une a sociedade civil junto com o governamental para pensarem, né, nos próximos 10 anos, né, as ações pragmáticas que vão acontecer ao longo dessa década, é de suma importância. A economia da cultura hoje emprega milhões de pessoas, estou falando aqui no âmbito nacional. Hoje estamos numa crescente onde também o governo, ou seja, os municípios, os estados, o governo federal também está ampliando
a destinação de recursos para a cultura. O encontro também buscou avaliar quais são os obstáculos que os artistas do município enfrentam e encontrar formas de ultrapassá-los. A cultura popular ela é constituída por grupos grandes, né, coletivos grandes. Então a gente busca muito conseguir espaços que viabilizem, né, esses encontros e também espaços onde os nossos tambores, as nossas manifestações sejam aceitas. A gente sofre um grande preconceito aqui na cidade, né, e acho que isso acontece em outros municípios também. Então, várias vezes que a gente está manifestando a nossa cultura, a polícia chega, os vizinhos reclamam, a gente resgata muito a força da terra através dos tambores. E mexe em lugares também que às vezes são desconfortáveis internamente para as pessoas, pode ser pela questão do barulho, porque normalmente são muitos tambores, então é um som que é alto, né? Mas eu acho que a gente quer trazer também um pouco da importância da tolerância, né? Da tolerância para essas manifestações que trazem sentido para a vida das pessoas. Uma vez que a cultura popular ela é perdida, os valores tradicionais que fundamentam o povo também são perdidos. Isso gera uma falta de chão. Então é importante que a gente tenha esse respeito, esse reconhecimento, esse lugar, esse espaço para que a gente possa seguir manifestando e passando isso para outras gerações, né, para que isso não se perca. A segunda Conferência Municipal de Cultura havia acontecido em 2013. A conferência desta semana quer levantar dados para que a implementação do Plano Municipal de Cultura esteja de acordo com as necessidades atuais. É o momento de realmente conhecer quem somos em 2022, qual é a cultura, quem são os fazedores de cultura, o que a comunidade tem anseio, desejo e gosta, né, de usufruir, de ter enquanto arte, enquanto cultura. Então esse é o momento da gente conversar, saber quem somos, para que o Sistema Municipal de Cultura realmente seja aquilo que reflita o que se tem hoje no município. E esse é um passo que vai nos reger aí pelos próximos 4, 6, 8, 10 anos. Né? Existem coisas que vão ser feitas como plano, que terá um prazo de 10 anos para que ele seja reavaliado novamente. Então é fundamental a participação de todos, fazedores de cultura, comunidade, poder público, que todo mundo vem aqui para a gente conversar, bater papo e descobrir como será a cultura, como é a cultura de Garopaba. Preocupada com o atraso na liberação de processos de REURB em Garopaba, a subseção da OAB realizou nesta semana um evento que buscou debater o assunto na cidade. De acordo com a gestão municipal, protocolos esbarram em avaliações ambientais em razão da falta de grupo técnico no Instituto do Meio Ambiente, que não consegue fazer as análises. O encontro reuniu profissionais do direito imobiliário, notarial e registral da subseção de Garopaba para discutirem a regularização fundiária urbana, a REURB, que é um procedimento administrativo instituído por lei que permite que pessoas que moram em localidades urbanas consolidadas e informais tenham a oportunidade de formalizar essas áreas. Aqui em Garopaba, hoje esse evento promovido pela OAB, tanto é que o título é REURB na prática, é para trazer profissionais que realmente atuam na cidade, como por exemplo o colega Roberto, que é advogado, que vai falar sobre os requerimentos, o Matias, que é o secretário de planejamento, que faz a parte de aprovação urbanística, eu aqui representando o Instituto do Meio Ambiente, que vou provavelmente futuramente fazer as análises ambientais destes processos, e por fim o Matheus, que vai proceder o registro, né? Então, na verdade, é para explicar um pouco sobre o procedimento de uma maneira mais prática, para que os profissionais que lidam com esses processos possam esclarecer suas dúvidas e protocolar um projeto mais certeiro, digamos assim, mais bem elaborado. A REURB é a solução para aqueles núcleos urbanos consolidados, né? Aqueles núcleos urbanos informais, em que é irreversível. A gente sabe que desde 2009 já tinha uma legislação que acabou não acontecendo de verdade no Brasil,
E acabou que em 2017 veio a Lei 13.465, possibilitando a regularização fundiária, de uma forma assim que podemos dizer, de forma a alcançar os objetivos. Depois, em seguida, em 2018, veio o decreto 9.310 e em Garopaba a gente conseguiu em 2021 a aprovação na Câmara de Vereadores da Lei Municipal que cria o programa e também em seguida, que foi também no mesmo ano, mas seguido o decreto municipal regulamentando a matéria, né? E agora tem os núcleos que estão, acredito, protocolados na prefeitura e que estão sendo objeto de análise. Isso aí é de extrema importância porque como a matéria é muito nova e também o tema é complexo e também as doutrinas um pouco subjetivas, esse alinhamento do município analisando os processos que esses profissionais vão enviar para nós é extremamente importante porque, de fato, a gente está aqui externando para eles como que a gente espera que esses trabalhos venham. Então, para acelerar o processo e para o pessoal não perder tanto tempo, né? Atualmente, Garopaba não tem conseguido avançar no número de pedidos devido a problemas de aprovações dos órgãos ambientais. Embora o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba, o IMAG, já tenha sido aprovado na Câmara e tenha um superintendente nomeado, ainda falta a formação de um grupo técnico de trabalho para fazer essas análises. De 2021 até este ano, 99 protocolos já foram emitidos, mas até agora nenhum foi finalizado. Então, hoje a gente vem encarando as dificuldades no REURB conforme a demanda, né? Ninguém está sofrendo por antecipação. A gente tomou a frente e fez a regulamentação por decreto de como tem que ser enviada essa documentação para a gente e começou a trabalhar com o sistema de viabilidade, né? Para o pessoal do núcleo, o beneficiário, quem quer REURB, não ter a despesa de, por exemplo, fazer todo um levantamento, contratar profissional de uma parte da cidade, de um núcleo que talvez não se enquadre no REURB. Então a gente tomou essa iniciativa para ter essa economia. Mas hoje, infelizmente, a gente tem o percalço principal nosso é a análise ambiental. Por quê? Apesar de a gente ter um Instituto de Meio Ambiente Municipal criado, a gente ainda não tem um corpo técnico para fazer a análise dos laudos que vêm nos trabalhos técnicos, né? Então isso hoje é um percalço que a gente está trabalhando diuturnamente para ver se resolve isso quanto antes. Na prática hoje o que a gente tem? A gente tem alguns núcleos informais já protocolados, já em véspera de serem aprovados, porém alguns deles possuem empecilhos ambientais e o IMA não está fazendo essa análise, né? A própria lei fala que quando não tiver órgão municipal capacitado, o Estado vai fazer essa análise. Acontece que, apesar de o Instituto Meio Ambiente for criado em dezembro, até agora a gente não tem um corpo técnico capacitado, apto para fazer o licenciamento e tampouco fazer a análise desses processos de REURB. Então, por enquanto, alguns desses núcleos estão parados por conta dessa análise ambiental. Florianópolis sediou nesta semana o Festival Internacional de Teatro de Animação. Com uma programação híbrida, o evento buscou reforçar ações de acessibilidade. O FITA chegou na 13ª edição com a proposta de incluir a todos. Com uma programação totalmente gratuita, o Festival Internacional de Teatro de Animação oferece espetáculos, tanto online quanto presencialmente, além de possibilitar oficinas formativas. O evento também se mostra pioneiro quando se trata de acessibilidade. O FITA trabalha desde 2011 com intérprete em Libras, no momento em que não existia ainda uma questão dessa demanda da Libras, né? E depois a gente vai crescendo essa perspectiva, a Libras e mobilidade, né? Cadeirantes, lugares com rampa, etc, etc. Aí depois a gente vem a audiodescrição, né? E agora a gente tem outras perspectivas, a gente tem outras perspectivas de pessoas com TDAH, etc, que tem espetáculos específicos para ele, né? Então a gente sempre prioriza isso, então a gente está colocando a tradução em Libras, ou intérprete em Libras, em pelo menos uma de cada ação, uma de cada sessão do espetáculo, e a gente teve esse espetáculo que aconteceu agora, Sombras de Anitta, que tem essa audiodescrição ao vivo, para todos, aberta, né? E depois um bate-papo sobre isso. No momento em que o grupo entrega uma folha escrita em braille para todos os videntes, ou seja, as pessoas que vêm, é uma provocação para pensar quanto a gente pensou nas pessoas
PCD cegas. Diana é cofundadora da Companhia de Teatro O Sombrista, do município de Turvo, no sul de Santa Catarina. Ela também é a idealizadora do espetáculo As Sombras de Anitta, exibido na estreia do festival. Então, a performance As Sombras de Anitta faz parte, da forma como ela foi apresentada hoje, ela faz parte de uma pesquisa que a gente intitulou de Sombra Descrição, que é como usar o recurso da audiodescrição de forma acessível, mas também de forma artística, dentro da linguagem do teatro de sombras. Então, hoje, a performance As Sombras de Anitta, ela foi apresentada com tudo acontecendo como sempre acontece, mas além disso com o recurso da narração acontecendo durante as imagens, né, concomitantemente, digamos assim, as imagens, e de forma aberta. As mãos dançantes desaparecem. A forma da toalha combinada no corpo de Anitta lembra as asas abertas de uma borboleta. Assim, metamorfoseada, a Helena fica imóvel por instantes. Então, ou seja, não tem aquele processo de quem precisa, coloca o fone de ouvido. Não. A gente oferece para todo mundo, pessoas que são videntes, pessoas que têm alguma deficiência visual, todo mundo ouve a narração. Delicada e subjetiva, a apresentação foi muito aplaudida e conseguiu encantar o público. Então, eu achei fantástico. Na verdade, o grupo eu comentei ali, né, na hora do debate, foi muito ousado, né, com a ideia de trazer para o teatro de sombras, que é imagético, né, totalmente imagético, a questão da audiodescrição. Transformar essas imagens em palavras foi literalmente o que eles conseguiram trazer, né? Então, para mim, foi uma imersão mesmo, né, na vida da Anitta, essa tessitura que foi trazida pelo espetáculo foi sensacional. Então, na verdade, isso ainda é muito raro, né? A gente já tem aí uma boa caminhada nesse processo, mas estamos a passos lentos, né? Considerando tudo que já temos aí dentro da arte, da cultura, da literatura. Estamos ainda precisando caminhar um pouco mais rápido. E quando temos um evento como esse, né, dessa magnitude, é um presente, né, para a gente poder assistir, né, como o mesmo espetáculo, porque às vezes acontece de a gente ir em um espetáculo em que nós assistimos um espetáculo e quem enxerga assiste outro, né? E experimentar isso aqui, onde todo mundo assistiu e experimentou um espetáculo, claro que cada um com a sua interpretação, cada um com a sua percepção, mas estávamos em condição de participação, isso é quebrar barreiras, né? Então foi isso que o grupo fez. Santa Catarina abriu um processo licitatório para a bilhetagem eletrônica do transporte público intermunicipal. O projeto pretende melhorar a captação de dados desse serviço dentro do estado. Santa Catarina pretende ser o primeiro estado do país em colocar em toda a frota de ônibus intermunicipais a bilhetagem eletrônica. A medida pretende melhorar a captação de dados dessas linhas em todos os municípios catarinenses. A iniciativa surgiu após o estado chegar a ficar com todos os contratos vencidos com as empresas que prestam esse serviço. O MP exigiu a readequação em 2018. Porém, tanto o governo quanto as empresas tinham dificuldade na montagem desses acordos por falta de informações. Acordos que só foram assinados em 2021. Esta nova tecnologia vem para mudar o cenário atual. Esse acordo que a gente fez com o Ministério Público nos permitiu fazer um termo de compromisso, que pode dizer que é esse contrato que nós temos com as empresas, e já estava previsto a implantação desse sistema, né, em todas as empresas. Então, todas as empresas que aderiram ao acordo com o Ministério Público e assinaram esse termo de compromisso com a gente, com o Estado, já estava lá previsto que seria implantado esse sistema, inclusive por parte do Estado. Diversas empresas nos procuraram por já ter esses sistemas de bilhetagem e solicitando que mantivessem a deles. Então, nós fizemos um aditivo para permitir que quem já tem possa usar o seu, desde que integre com o Estado, que a gente tenha um controle da informação, que seja tudo auditável. Este sistema permitirá que o Estado tenha dados importantes dos passageiros catarinenses e alimentará a Secretaria de Infraestrutura, auxiliando na futura concessão.
Além disso, o cidadão poderá acompanhar em tempo real, de qualquer dispositivo móvel, a movimentação da frota de ônibus intermunicipais, podendo ter acesso a informações como horário de chegada, possíveis atrasos, percursos e disponibilidade de linhas da região. Uma das grandes diferenças é a questão do acompanhamento geral de como o cidadão está se deslocando, né? Então, controle de gratuidades, o controle dos estudantes. A palavra controle é um pouco pesada, mas assim, para a gente conseguir entender como que o cidadão realmente está se deslocando no Estado. Então, facilita a compra antecipada de créditos, a compra antecipada de passagens, o monitoramento da frota, que algumas empresas têm, mas agora nós vamos ter na totalidade. Então, isso é uma grande diferença, né? A gente poder acompanhar é um dos grandes pontos que isso vai trazer essa segurança para o cidadão. Para a elaboração desse projeto, foi aberto o edital de licitação para escolher as empresas que serão responsáveis por implementar esse sistema em toda Santa Catarina. Para concorrer, as empresas precisarão comprovar experiências na prestação desse serviço e capacitação tecnológica de execução. Nós dividimos o estado em 4 lotes, né? Então, por região. Então, a gente tem o oeste, meio oeste, o norte e o vale, o sul com Planalto e aqui região da Grande Florianópolis. Então, vamos licitar de forma separada esses 4 lotes. Cada um vai ter o seu vencedor, né? E vai ser implantado em todos os veículos da frota algum sistema eletrônico que nos permita validar essas passagens, os créditos, e ele tenha um georreferenciamento da frota. O esperado é que todos os municípios catarinenses passem a receber o serviço de transporte público intermunicipal. O novo sistema não deve alterar os preços das passagens. E os municípios que hoje não tiverem atendimento vai nos permitir que a gente amplie o atendimento. Então, é um outro ponto que vai nos ajudar, esse monitoramento da frota e a bilhetagem, a ver os municípios que não estão sendo atendidos, porque não estão sendo atendidos, juntar com alguma pesquisa de demanda, alguma solicitação dos municípios, para tentar ao máximo chegar em todos os municípios. Então, todos os municípios que hoje são atendidos pelas nossas linhas, eles vão estar inclusos nesse sistema. E os que porventura não estejam, aí vai ser o nosso trabalho de planejamento, conseguir identificar e que ele seja atendido. Nesta semana foi divulgado o ranking geral dos estados mais competitivos do Brasil. E Santa Catarina ficou na 2ª colocação. Mais informações com o repórter Vinícius Pacheco. Este ranking é divulgado uma vez por ano pelo Centro de Liderança Pública e pela consultoria Tendências. Santa Catarina permaneceu na mesma colocação de 2021, 2ª posição no ranking geral. Quem lidera o estudo é São Paulo. O levantamento mostra o desempenho dos estados em 86 indicadores nas áreas de educação, infraestrutura, sustentabilidade ambiental e social, segurança pública, inovação, eficiência da máquina pública, capital humano e potencial de mercado. Além de ser o 2º estado mais competitivo do país, entre os irmãos do Sul foi o primeiro colocado, pois o Paraná ficou na 3ª posição e o Rio Grande do Sul na 6ª. Os resultados que fizeram o estado ficar no pódio foi liderar o ranking de sustentabilidade social, segurança pública e eficiência da máquina pública. O estado ainda ocupa a 2ª posição em infraestrutura e também ganhou mais relevância em potencial de mercado. Números negativos apresentados por Santa Catarina são a solidez fiscal e capital humano e potencial de mercado. Já na outra ponta, dos menos competitivos, aparecem estados do norte e do nordeste do país, como Pará, Acre, Piauí e Maranhão e Amapá. Vinícius Pacheco para o Pix Notícias. Mais de 230 baleias foram avistadas em sobrevoo realizado no litoral sul catarinense. O número de cetáceos surpreendeu os pesquisadores. No início do mês de setembro, a equipe do Programa de Monitoramento de Cetáceos do Porto de Imbituba realizou o primeiro monitoramento aéreo da temporada 2022. No total, 233 baleias francas estão visitando o litoral para a reprodução e o cuidado dos filhotes.
Dentre as avistagens, foram encontrados 3 filhotes semialbinos. Os municípios de Garopaba, Imbituba e Palhoça concentram o maior número de mamíferos. A expectativa é que até o fim deste mês esse número aumente, pois setembro é considerado o auge da temporada. A temporada reprodutiva das baleias francas começou com alto número de avistagens. E por conta disso, a nossa expectativa quanto ao número de indivíduos que seriam observados no sobrevoo também foi alta. Então organizamos o sobrevoo para acontecer em 2 dias, sendo que o primeiro dia aconteceu de Florianópolis até Imbituba e no segundo dia de Imbituba até Torres, no Rio Grande do Sul. Os resultados preliminares apontaram a presença de 233 baleias na região, o que nos surpreendeu e foi além da previsão de toda a equipe envolvida. O nosso próximo passo é analisar os registros fotográficos, confirmar os grupos observados e depois trazer um resultado mais concreto, que pode variar um pouco do número preliminar. O objetivo do sobrevoo é realizar o censo das baleias e registrar imagens para sua posterior identificação. As ações de monitoramento geram informações importantes para subsidiar medidas de conservação destes animais e dos ecossistemas costeiros. No último dia 14, a área de proteção ambiental da Baleia Franca, que se estende do Campeche, em Florianópolis, até Balneário Rincão, no sul do estado, completou 22 anos de fundação. O TRE de Santa Catarina apresenta novidades. O QR Touch. O aplicativo tem como objetivo dar mais transparência ao processo de apuração das urnas nesta eleição. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que, perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QR Touch. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code, que é constante de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e, a partir de lá, você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QR Touch é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com sistema Android. Os eleitores que têm celulares com sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar. A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual, que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público, que é o fiscal da lei, e que ele pode fazer essa checagem, porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai te ajudar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação, e que contém os votos depositados para candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em brancos e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Touch. O papel pela Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Touch foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular, tantos quantos ele ler, né? Essas informações depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou
e ver que são as mesmas informações. E Laguna se prepara para mais uma edição da Tomada de Laguna. As atrações começam na próxima quarta-feira, dia 21. Os organizadores estão nos últimos detalhes para a reencenação da Tomada de Laguna. Na última quinta-feira, atracou no centro histórico da cidade juliana a réplica do barco Seival. O barco, construído pelo professor Antônio Rodrigues, pesa 15 toneladas e mede cerca de 15 metros. A réplica, idêntica à embarcação de 1839, foi construída com relatos e fotos históricas. A Tomada de Laguna começa na próxima quarta-feira e encerra no sábado, dia 24. O espetáculo ao ar livre conta com 200 atores e figurantes e revive a história de amor entre Anitta e Giuseppe Garibaldi. A peça também reconstitui as batalhas naval, de cavalaria e infantaria que resultaram na conquista de Laguna em 1839, durante a Revolução Farroupilha. Por 107 dias, Laguna se transformou na capital da República Juliana ou República Catarinense. A rede pública de ensino catarinense contará com psicólogos e assistentes sociais. A iniciativa busca melhorar o desenvolvimento dos alunos, dentro e fora da sala de aula. Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, determinando que a rede pública estadual de educação básica deverá contar com serviços de psicologia e de serviço social. Conforme a nova legislação sancionada em março deste ano, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda segundo a lei, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da rede pública estadual de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Cíntia é psicóloga clínica e integrante do Conselho Regional de Psicologia. Ela reforçou a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas catarinenses. É fundamental, porque o olhar de um psicólogo, de um assistente social, ele é diferenciado. Um fonoaudiólogo, por exemplo, ele vai olhar para questões da fala, as dificuldades de fala, e as dificuldades são fisiológicas, cognitivas, tem dificuldades emocionais, mas o emocional como um todo, que abrange todas as dificuldades de desenvolvimento dessa criança, seja social ou cognitivo, é o olhar do psicólogo. E o serviço social, o que ele faz? Ele faz justamente esse amparo social, essa leitura, esse estudo da área social dessa criança, onde ela está incluída. Segundo dados do Conselho Regional de Psicologia, atualmente em Santa Catarina conta com cerca de 22 mil psicólogos inscritos na entidade. Uma das 13 áreas de atuação desses profissionais é justamente a psicologia escolar e educacional. A formação é feita toda sobre como se faz a abordagem dentro do campo, dentro do espaço escolar. Abordagem da criança, abordagem incluindo todos os fatores que envolvem essa criança, os fatores externos, então a escola, estende a escola, é a comunidade e dentro da comunidade o ambiente familiar também. Desde a sanção da lei, governo e prefeituras iniciaram os trâmites para a realização de concursos públicos, buscando a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Os profissionais deverão desenvolver um trabalho com várias linhas de atuação. Na prevenção de violências, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então, terá toda uma equipe multiprofissional que irá trabalhar com todas as dificuldades que essas crianças têm, seja no campo afetivo, cognitivo e de desempenho escolar. E nesta sexta-feira, agências da Celesc não atenderam ao público em diversos municípios do estado. Os servidores reivindicam direitos. É que estão ocorrendo rodadas do acordo coletivo de trabalho. A paralisação ocorreu em diversas regiões do estado. Quem procurou a unidade de Garopaba encontrou as portas fechadas. Sindicatos que representam os servidores estão em negociação trabalhista com a Celesc em busca de um acordo coletivo.
os funcionários decidiram paralisar nesta sexta-feira em protesto. Eles estão reivindicando um acordo com a companhia e, segundo a categoria, as principais pautas não estão sendo atendidas. Procurada, a Celesc confirmou a paralisação e disse que 2 rodadas de negociação ainda estão agendadas para ocorrer. Os atendimentos foram direcionados para os telefones e para o site da empresa mista de energia. Chegamos na última semana do inverno. Na próxima quinta-feira começa a primavera no hemisfério sul. Vamos saber se essa condição irá influenciar em mudanças acentuadas na temperatura. Agora, na previsão do tempo. Mesmo com a chegada da primavera durante a semana, não teremos grandes mudanças nas condições do tempo aqui para a região do litoral sul de Santa Catarina. O que sabemos é que setembro vem se mostrando um mês mais frio se a gente comparar com o mesmo período nos anos de 2020 e 2021. E vai manter esse padrão pelo menos nos próximos 10 dias, com temperaturas amenas e pouca variação entre mínimas e máximas. As próximas semanas começam a ficar mais preenchidas com chuva, mas a princípio, pelo que os mapas mostram, dentro da média. Durante essa última semana do inverno, os maiores volumes de chuva irão ocorrer entre tarde e noite desta segunda-feira e também entre a noite de quarta para quinta-feira. Entre amanhã, esse domingo, e quinta, as temperaturas não passam dos 20 graus. Na terça pode até esquentar um pouco mais, mas a semana será marcada pela nebulosidade e chuvas irregulares. Aquelas que ocorrem de forma espalhada, podendo ser registrada em alguns locais e outros não. É a primavera dando as caras aqui na região. Na próxima semana, eu volto com mais informações sobre o tempo. O mês de setembro é marcado pela prevenção ao suicídio. A campanha nacional quer conscientizar a população sobre doenças mentais. A reportagem a seguir traz casos reais que mostram como ainda precisamos avançar enquanto sociedade para que os casos de suicídio não ocorram. Confira na reportagem de Clarissa Sé com imagens de Guto Lavini. A campanha Setembro Amarelo ocorre no Brasil desde 2014, com o objetivo de prevenir o suicídio. Embora os números estejam diminuindo no mundo, os países das Américas, incluindo o Brasil, vão na contramão dessa estatística. Aqui os números, infelizmente, estão aumentando. Então eu sempre falo que o principal é não pensar só em setembro como uma campanha, né, publicitária, né, que a gente tem que cuidar disso todos os meses, todos os dias, de várias formas, assim, né? Independente de idade, não ter esse receio de, mas é muito jovem, é muito cedo, é muito novo. Não, todas as idades a gente tem que trabalhar, cada uma vai trabalhar com a linguagem adequada, né? Mas a prevenção ela deve ser feita em todas as idades, né? Inclusive a terceira idade, né? Todo mundo se preocupa também às vezes, não, a gente não precisa falar com eles, né? Precisa, porque também quando chega nessa idade, né, que tem a questão de aposentadoria, tem várias crises de identidade, né? Por ter vários lutos em relação à saúde e outros tipos de luto também, né? E aí, às vezes, também a gente se depara também com um público que também idealiza o suicídio, né? Tem a ideação suicida, mas que não tem o mesmo cuidado, o mesmo acolhimento que os jovens acabam tendo, né? Porque como é a faixa etária que mais tem, né, a gente acaba deixando de lado, né, essas outras faixas etárias. A questão é considerada um problema de saúde pública pelo Ministério da Saúde. A cada 1 hora, uma pessoa perde a vida e outras 3 cometem a tentativa de suicídio no Brasil. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma instituição que foi criada em 1962 em São Paulo, com o intuito de prevenir que o pior aconteça. Hoje são 20 postos espalhados pelo país, inclusive na cidade de Tubarão, onde o CVV atua desde 2018. Muitas vezes são gestos simples que evitam uma tragédia, como praticar a escuta empática. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele presta um serviço de apoio emocional. E o que é esse apoio emocional? É através da escuta, uma escuta atenciosa, uma escuta empática. Então, a pessoa, quando ela se disponibiliza a ser voluntário do CVV, ela passa por um treinamento, por uma capacitação para aprender a escutar.
Escutar sem julgamento, sem dar palpites, sem dar opiniões. Simplesmente uma escuta empática. É possível perceber sinais no comportamento e na fala de alguém que está passando por um período difícil e assim agir antes que o pior aconteça. Todo mundo fala que quem pensa em suicídio não avisa, né? E avisa. A pessoa às vezes avisa explicitamente e às vezes ela avisa de forma sutil, né? Implicitamente nas frases dela. Então prestar atenção quando a pessoa fala: estou muito cansada, queria dormir para sempre. O que é o dormir para sempre? Eu não aguento mais essa vida, queria sumir. O que é o sumir? Né? Mas eu estou de saco cheio disso. Né? Então, se prestar muita atenção nessas falas de cansaço, sumir, dormir para sempre. Prestar atenção no comportamento da pessoa. Tipo, a pessoa era muito expressiva, era alegre, de repente se fechou, ficou mais silenciosa. Né? Prestar muita atenção no que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Né? Às vezes tem coisas que estão muito na cara e a gente não se toca, vai se dar conta depois que acontece a tragédia. Às vezes um luto, um término de um relacionamento. As estatísticas são importantes para dimensionar o problema e assim gerar políticas públicas de prevenção. Mas é importante lembrar que por trás dos números nós estamos falando de vidas e cada vida importa. Eu conheci o Pedro na faculdade, há 11 anos atrás. O Pedro era um menino lindo, alto, com cabelos bem ruivos, muito querido por todos e também muito sensível. Na semana passada, o Pedro perdeu uma difícil batalha contra uma doença invisível, mas poderosa, a depressão. A Marlise, mãe do Pedro, fez um desabafo nas redes sociais, dividindo um pouquinho da trajetória dele. E ela, com toda a sua generosidade, me permitiu ler alguns trechos do texto que ela escreveu. A Marlise também relatou que esse era um desejo do Pedro, que a morte dele servisse como um alerta para as doenças mentais. Um desabafo, um manifesto. Pelo meu filho Pedro, com todo o amor que houver nesse mundo e além. No dia 8 de setembro, dia do aniversário de uma das pessoas mais amorosas que conheci na vida, a minha avó Érica, o Pedro partiu em busca de uma paz que ele nunca conseguiu aqui. Um mundo tão difícil e injusto, especialmente para pessoas sensíveis como ele. O sofrimento e a luta foram intensos e longos demais, até se tornar insuportável. Uma dor que, nas palavras dele, ninguém poderia entender. A escola definitivamente não está preparada para lidar com as doenças invisíveis e com a diferença. O Pedro passou boa parte da vida escolar sofrendo bullying. A maioria das coisas eu só soube quando ele me contou depois de adulto. Ele me disse que não contava porque tinha vergonha e porque achava que ele merecia aquilo. Disse que as professoras viam e não faziam nada. Diziam que ele tinha que se defender. Esse desabafo tem como objetivo servir de alerta e dar um pontapé inicial para um grande movimento de luta pela conscientização das doenças invisíveis, doenças da alma e pela inclusão dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Internar essas pessoas não é a solução. É só mais uma forma de separá-las do convívio para garantir que a sociedade continue funcionando dentro dos padrões instituídos, sem nada para ameaçar a ordem. Minha intenção não foi fazer um discurso acusatório nem raivoso. No entanto, expresso aqui minha forte repulsa aos homofóbicos e aos que não têm capacidade nem vontade de aprender sobre as diferenças humanas. Graça foi usuária de álcool e drogas. Ela está limpa há 26 anos. Dificuldades como a perda da mãe e do emprego e a separação do marido a levaram à depressão. Mas com o auxílio de terapias em grupo e de centros de assistência do município, Graça conseguiu se reerguer. É fundamental procurar apoio, né? Auxílio, né? Um profissional da saúde, um grupo de apoio, uma pessoa amiga, né? Uma pessoa que tu confie, que te oriente e não se isolar. Foi o que eu fiz, eu não me isolei, né? Eu procurei auxílio, procurei ajuda e comecei meu tratamento e estou indo até hoje, só por hoje, né, limpa, e estou feliz, né, por estar aí nessa história da vida, assim, sabendo que eu tenho que me cuidar o dia a dia, que eu não posso vacilar porque eu tenho uma doença, né, que essa doença não tem cura, mas ao mesmo tempo eu posso ser saudável com essa doença se eu tratar ela, né, como se fosse uma diabetes, como você falou, né. Então é só continuar o tratamento, né. E procuro auxiliar outras pessoas também, né,
que têm a mesma doença ou que estão assim a caminho, né? Porque começando a aparecer, surgir os sintomas, né? De ficar muito tempo dentro de casa, não querer falar com ninguém, não querer tomar banho, não querer lavar louça, fazer as lidas, né? E a gente fica dentro de uma concha, né? Começa por aí, fica dentro daquela concha e a cabeça começa a trabalhar que tu não quer ver ninguém, tu não quer falar com ninguém, sabe? E nada tá bom, tu fica dentro de um buraco e a saída dali é o suicídio, né? Então, o suicídio vem através das drogas ou através até de atos, né? Como eu já tentei também, né? Então, é bem complicado, mas dá para se manter no dia a dia feliz. Hoje eu tenho uma vida saudável. Ela também conta que é importante fazer atividades que tragam felicidade, como no caso dela, a dança. Ah, maravilhoso, menina. Eu faço tudo que eu gosto intensamente, né? Eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir música, eu me entrego, sabe? Eu fico em outra dimensão quando eu estou dançando, não sou eu, sabe? Que eu me entrego total e danço direto. A minha roupa chega a encharcar. Quem me conhece e vê nos bailes é bem assim, de tanto que eu danço. Eu não paro, sabe? E se não, alguém não me tira, eu danço sozinha mesmo, sabe? Porque eu amo dançar, é uma das coisas que eu mais gosto, né? Eu gosto de beijar também, muito. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que gosta, né? Eu procuro aproveitar o meu dia, viver o dia de hoje intensamente. Porque amanhã Deus pertence, né? Assim podemos perceber que a Graça vive uma vida normal hoje. Até mesmo conceder essa entrevista para a nossa equipe é sinônimo de felicidade. Agradecer a você pelo espaço, pelo carinho de todos vocês que me receberam aqui. Fiquei tão feliz. Um lugar lindo, maravilhoso, uma equipe linda, sabe? E isso aí que é vida, sabe? Para mim, pessoas lindas, pessoas que acolhem, pessoas simples, sabe? E isso é a vida, né? Esses valores que a gente vai levar daqui, né? Não é a grandeza de dinheiro, sabe, de status, não é nada disso. Os valores reais é aqueles que a gente aprende de berço, lá atrás, né? Os valores é amar, ser amado, respeitar para ser respeitado. Nós é que agradecemos, Graça, tamanha grandeza em dividir a sua história conosco. É importante destacar que quem estiver precisando de ajuda pode contar com o Centro de Valorização da Vida. O serviço é gratuito e atende todo o Brasil. Então, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele presta esse apoio emocional através do número 188, que é um número gratuito em todo o Brasil, através de chat e e-mail. Então, no site cvv.org.br, a pessoa vai encontrar todas essas formas de entrar em contato com o CVV. E, além do mais, o CVV, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, a pessoa pode ligar no feriado, ela pode ligar de madrugada, ela pode ligar em qualquer momento que vai ter um voluntário do CVV para atender. Mas para isso a gente precisa de voluntário também, né? Então, quem quiser ser voluntário, acessa o site e se inscreve para fazer a capacitação para ser voluntário do CVV. Trabalhos como o do CVV e dos centros de assistência são de extrema importância. É nesses locais que as pessoas que estão passando por dificuldades muitas vezes encontram a ajuda que precisam. Porque o que a gente quer? Apoio, a gente quer compreensão, a gente quer um carinho, quer um afago, entendeu? Que é alguém que não aponte o dedo, né? Que a gente possa falar as coisas mesmo estando errado, mas que não julgue, né? A gente quer acolhimento, né? E eu me sinto assim, até hoje eu sinto isso. Se eu não tiver em tratamento, eu sinto isso, sabe? Eu preciso de apoio, eu preciso de carinho, sabe? De atenção, né? Não é porque eu tenho uma determinada idade, que eu estou com 62 anos, que eu não preciso. Não, preciso a mesma coisa. Mesma coisa, preciso desse apoio, então eu não posso ficar naquela concha. Nesta semana, iniciou os festejos Farroupilhas. As comemorações que relembram a Guerra dos Farrapos, de quase 2 séculos passados, reforça as tradições ativistas que o povo do Rio Grande do Sul preserva até os tempos atuais. Durante os dias 13 a 20 de setembro,
comemora-se a Semana Farroupilha, movimento revolucionário que ocorreu de 1835 a 1845. 10 anos de luta que iniciaram nas charqueadas do Rio Grande do Sul. Os gaúchos lutaram durante uma década contra o Império em busca da redução de impostos do principal produto do estado na época, o charque. A guerra acabou, o tempo se passou e o povo gaúcho ainda vivenciou outros conflitos armados. Com o passar do tempo, as histórias se tornaram versos que lembram a força desta gente. Não, justamente é o seguinte, vários poetas, escreveram sobre o tema da Revolução Farroupilha. Esse tema é do Jaime Caetano Brau, um dos maiores poetas, o maior pajador do Rio Grande do Sul, que já nos deixou há algum tempo, e ele me entregou esse verso, entendeu? Justamente para que eu apresentasse esse verso como um tema de Revolução Farroupilha, muito bem construído, realmente, porque o síntese de tudo isso aí é que o gaúcho não morreu, o gaúcho está aí presente, entende? E vai seguir para sempre, deixando essas raízes e esses costumes para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? Ele vinha de outras eras, por um capricho da sorte, e cruzando sul a norte, o velho Pampa querido trazia o peito ferido por um pesar infinito, porque ali haviam dito que o Guasca tinha morrido. Para as comemorações, os gaúchos se vestem a caráter. Os desfiles e montarias também são tradição, assim como não pode faltar um churrasco no fogo de chão. Outro antigo legado também está ligado diretamente com o fogo que não apaga. Foi trazido uma chama lá de Livramento, junto com os restos mortais do Davi Canabarro, entendeu? A força de Porto Alegre resolveu trazer de lá os restos mortais de Davi Canabarro. Davi Canabarro, que era um grande lanceiro, criou os lanceiros negros na Revolução Farroupilha, um homem que teve uma participação dentro da Revolução Farroupilha muito grande, entendeu? E trazerem de lá uma chama crioula, tá? Para que seria a chama da pátria, na realidade. Isso era 7 de setembro. E dali dessa chama, eles tiraram uma centelha dessa chama, entende? Que foi acesa até o dia 20 de setembro, na frente do Colégio Julinho de Castilho, entende? Então essa foi a primeira origem, aliás a única origem da chama crioula. Dali para frente começou a acontecer a Semana Farroupilha. Na cima da madrugada vai florescendo uma canção, aquece o fogo de chão, enxuga um canto de ausência desta guitarra campeira, velho clarim da querência. Vai, outro sem dor, vai livre como eu. Seu Dorval é natural de Bagé, município da região sul do Rio Grande do Sul. Declamador, poeta, compositor e produtor cultural. Atuante no meio nativista desde 1970. Tradição que trouxe junto com ele para a cidade que é apaixonado desde o início da década de 80, Garopaba. Em 2012, se mudou para a cidade litorânea, mas nunca deixou a cultura gaúcha para trás. Inclusive, atualmente é patrão do CTG Querência de Garopaba. Tudo isso aí veio renovando, sem perder as suas raízes, o que é muito bom, entendeu? Da gente dar uma continuidade a esse movimento tradicionalista, nativista. Tudo é gaúcho, na realidade, entendeu? Eu não faço muito essa diferença, entendeu? Eu, por exemplo, que sou
sou neto de uruguaio, entendeu? E para nós é uma pampa, e a pampa não tem fronteira, entende? A pampa tem no Uruguai, na Argentina e no Rio Grande do Sul, entende? Para nós é uma coisa só, entende? A indumentária, o jeito de se vestir, né? Os seus costumes, mais ou menos isso. Garopaba, estou chegando. Já era um desejo antigo de viver no paraíso, admirar tua beleza. Trago comigo a certeza de aqui me aquerenciar, pois quero te admirar até o fim da existência. Tu és minha nova querência que escolhi para morar. És o açude de meus sonhos, minha sanga preferida, linda lagoa querida que deixei na minha infância. Faz parte das minhas lembranças, lá dos tempos da fronteira. E essa sina estradeira de Gaudério e Teatino, de novo me fez menino, abrindo novas fronteiras. Uma iniciativa de vários amigos aí que me convidaram, nós fundamos aqui o CTG Querência de Garopaba. E é o primeiro CTG de Garopaba aqui. Por que isso aí? Porque aqui existe muitos gaúchos, né? Uma gama muito grande. Dizem uns que é 40%, eu não sei, nunca fiz essa contagem aí, vamos dizer assim, até porque nós temos uma união muito grande com os nativos aqui. Tem nativos hoje que estão aqui tomando chimarrão, ou mate, como nós chamávamos antigamente, tomando seu chimarrão, estão aí com seu cavalo, atirando laço, e fazem parte com nós aí do CTG, sem problema nenhum, entende? Numa convivência muito, muito tranquila, entendeu? Pela primeira vez, a Querência de Garopaba vai realizar uma mostra Farroupilha. O evento vai acontecer no dia 25 de setembro, na sede provisória do CTG, que fica localizado no residencial Descanso da Lagoa. Primeira mostra Farroupilha de Arte e Cultura, onde justamente a gente vai falar sobre a música, sobre o canto, sobre a poesia e sobre o chimarrão, que é um hábito também milenar do Rio Grande do Sul, entendeu? O hábito de se tomar chimarrão, entendeu? Porque quando os povos chegaram aqui, já encontraram os índios tomando mate na beira aí dos rios, entendeu? De uma forma, evidentemente, mais rudimentar, né? Entendeu? Mas é um símbolo que ficou dos gaúchos, é o chimarrão, é um símbolo gaúcho, entende? De hospitalidade se tomar o mate, entendeu? Para os gaúchos que lutaram por ideais de liberdade, igualdade e humanidade, em uma guerra que terminou sem vencedor, deixaram também o legado de orgulho para as atuais gerações por todo o esforço feito na época. Essa essência nossa de revolucionário, de ideais, Farroupilha, nós não perdemos. Nós podemos ter mudado, entende? Na indumentária, mas na cabeça, nos seus ideais, eles continuam, entende? E é isso que nós vamos passando de geração para geração. Esta parada que eu carrego no meu jeito, me vem do peito, embriagado de ideal. Eu sou de um povo que se fez a ferro e fogo, guardando posto no Brasil meridional. Os olhos turvos não demonstram amarguras, pois as agruras não são mais que provações. Se rio pouco, quando rio sou sincero, sei o que quero, não nasci para ilusões. A cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo mais gaúcho e brasileiro. Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiro. É bem verdade que não somos agregados dos que parados choram prantos de miséria. Sangue latino, coração de terra bruta, a nossa luta é por trabalho e gente séria.
E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. E agora, em época de campanha, é a vez das promessas. Os candidatos estão de olho nas demandas e cada um defende uma causa. Saúde, educação e infraestrutura são os principais assuntos levantados. O que temos de novidade nessa campanha, Tiago? Olha, Marcelo, na verdade não temos muita, mas as reformas estão na pauta de muitos candidatos. Olá para você, Marcelo, e para toda a audiência qualificada aqui da Pix TV. Uma delas é o Pacto Federativo. O assunto está na pauta de poucos candidatos, mas é de extrema importância de ser debatido, pois hoje vivemos mais Brasília e menos Brasil. Para vocês terem uma ideia da disparidade, Santa Catarina, por exemplo, envia de impostos algo em torno de 69,8 bilhões de reais. O governo federal devolve 7,4 bilhões. É pouco mais de 10%. É uma divisão bem injusta, você não acha? O restante é dividido a outros estados, incluindo os menos desenvolvidos. Agora, se isso fosse revertido e, a exemplo, retornasse apenas mais 5%, seria possível a construção de mais 140 hospitais, 900 escolas e, com esse recurso a mais, seria possível asfaltar mais de 7 mil quilômetros de rodovias. É muita coisa. Está aí uma pauta importante que deveria estar no radar da maioria dos candidatos, principalmente os que pleitam uma vaga na Câmara dos Deputados e no Senado. É preciso equilíbrio e que se busque uma divisão no mínimo justa. Afinal, esse ano vimos a necessidade do governo estadual em gestar recursos em rodovias federais, quando vimos que bilhões vão para Brasília e pouco retorna para obras essenciais, como a BR-470 aqui em Santa Catarina, por exemplo. Marcelo. E sobre os principais adversários que lideram as pesquisas, parece que a mídia tem dado tratamento diferenciado. É isso mesmo? Com certeza, Marcelo. Os opositores do atual chefe do Executivo estão procurando pelo em ovo. Qualquer passo, qualquer gesto e qualquer fala que saia da boca do atual presidente que possa se tentar deturpar a informação é usada para derrubar a popularidade ou até mesmo tentar impugnar a candidatura. Os falsos moralistas dizem que o discurso de 7 de setembro em Brasília foi machista porque o presidente puxou o coro do imbrochável, aquele cara que não falha numa relação sexual. Mas os mesmos que criticam se esquecem quando o candidato de oposição diz que tem tesão de 20 anos. O que os candidatos querem dizer com isso nada mais é que eles são viris, portanto que têm energia sexual sobrando e mostrar que estão bem dispostos, até mesmo após os 60 anos. Na verdade, ambos querem dizer a mesma coisa e, a meu ver, nada demais. O atual presidente está no comando há quase 4 anos e já deu para perceber que ele vem do povo e se comunica com o povo, portanto. É natural que ele se expresse do jeito dele, para que ele, obviamente, seja entendido. Mas por que alguns da imprensa criticam um e sequer citam o outro? Na verdade, o que está acontecendo nessa reta final de campanha é que os candidatos opositores estão gastando energia desnecessariamente. E quanto mais batem no atual presidente, mais ele se fortalece, é o que mostram as pesquisas. Lula, ao citar a multidão que foi às ruas em apoio ao atual presidente, comparou os opositores a membros da Ku Klux Klan. Lula se enforca sozinho, não é preciso muito. Agora eu fico pensando se o mesmo comentário fosse feito por Bolsonaro. Será que o judiciário já não teria recebido inúmeras ações contra o presidente, com ações diretas de inconstitucionalidade ou acusações de xenofobia? Observem que as duas situações servem claramente para que possamos entender que, dependendo de quem fala, as narrativas ganham um destaque distanciador. Quando um fala, fingem amnésia. Já quando o outro fala, ganham manchetes em todos os jornais, emissoras de TV e nos sites de notícia. A bem da verdade é que querem vencer na narrativa.
já que é impossível inverter a realidade. Marcelo, por hoje é só, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso canal do YouTube. É só procurar Pix TV HD. Curta, comente, compartilhe. Acompanhe também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.